comentar em relação a isto. Estava a dizer, vou passar a palavra à doutora Cláudia Moraes, psicóloga, terapeuta familiar, nossa colaboradora. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Eu pedia-lhe que comentasse que infelizmente é uma situação que se repete tanto no nosso país. É verdade. Boa tarde, Fátima. Olá, Graciete. Boa tarde, doutora. Eu gostava de começar por um ponto curioso. Para a Fátima, este senhor é o ex-marido da Graciete. Para mim não é. E para a Graciete, muito menos. O que eu quero dizer é que a Graciete não tem, infelizmente, uma identidade própria. A identidade da Graciete está misturada condicionada, com o exatamente, à existência daquilo que a própria considera ainda o seu marido. Mais do que isso, em função da violência emocional, da violência física, e quando falamos de um chapadão, Graciete, falamos de violência física, falamos de um crime público. Em função disso, dizia eu, e em função do medo que esta pessoa conseguiu criar na família, e não falamos, infelizmente, apenas na Graciete, falamos em 3 crianças, hoje adultos, mas adultos com marcas. Dizia eu que em função disso também estes filhos aprenderam a olhar para a mãe não como uma mulher com identidade própria e, portanto, com direitos próprios, como uma espécie de apêndice do marido. Estes filhos, apesar de terem marcas, apesar de serem muito provavelmente pessoas traumatizadas, porque é praticamente impossível não o serem, conseguiram construir as suas vidas. E nesse sentido têm responsabilidades enquanto filhos. Nós não temos apenas responsabilidades enquanto pais e mães, também temos responsabilidades enquanto filhos. E aos filhos da Graciete compete dar todo o apoio. Eu vi ali nas imagens que a Graciete está sem água, está sem luz, o seu marido abandonou-a, não pode permitir que o resto das pessoas que compõem a sua rede social também a abandonem. A Graciete precisará de acompanhamento regular, muito provavelmente para o resto da vida. A Graciete não está sequer capaz de se desvincular desta pessoa, Fátima. Repare que nós estamos aqui a falar de um aprisionamento que durou décadas, no entanto, não foi a Graciete que se libertou desta pessoa. Foi esta pessoa que saiu de casa. A Graciete sente-se abandonada. Isto não faz qualquer sentido. Para nós não é, Cláudia? Para nós não. Mas... Eu quase me atrevi, acho que ninguém me vai levar a mal, mas eu quase me atrevi a dizer, quando soube que ele foi embora, ainda bem, deveria ter ido mais cedo, não é? Ainda na nossa cabeça, na cabeça da Graciete, talvez não seja como a Cláudia está a dizer. E a prova disso é que a Graciete é capaz de assumir que daqui a algum tempo talvez fosse capaz de perdoar. Nós não podemos perdoar, Graciete, quando não há a assunção do erro. Ou seja, do outro lado está uma pessoa que não assume que errou e que não vai assumir, porque ninguém erra continuadamente ao longo de décadas e chega a um ponto em que se arrepende. Isso só acontece nas histórias de Encantar. O seu marido não está arrependido, não vai arrepender-se, pelo que não pode ser perdoado. À Graciete compete agora cuidar de si, da sua saúde física, da sua saúde psicológica, mas cuidar mesmo, Graciete. Pensar em si pela primeira vez na vida. Felizmente, a nossa esperança de vida é cada vez maior. A Graciete pode ter muita vida pela frente e uma vida que não teve até hoje. Muito bem. Cláudia. Eu gostava de começar pelo princípio. Ou seja, como a Fátima perguntou, e bem, os sinais estavam lá desde o princípio. E a generalidade de nós perguntar-se-á por que ficou a Mónica. Eu não sei se foi exatamente assim com a Mónica, mas é assim com muitas mulheres, infelizmente. É verdade. Inclusive é no dia de hoje. Ao dia de hoje, estes homens tão ciumentos, tão possessivos, têm também o poder de elevar o ego das mulheres mais fragilizadas. Se ele tem ciúmes de mim, se ele se mostra tão rabugento, é porque gosta mesmo de mim. Infelizmente, este tipo de pensamentos não é comum apenas às mulheres das classes mais baixas ou às mulheres menos informadas. Esta fragilidade a que me refiro é a fragilidade emocional, que faz com que muitas mulheres, infelizmente, escolham
continuar com estes parceiros. Muitas destas mulheres também, infelizmente, vêm de famílias caóticas e, portanto, a sua autoestima já está muito Claro. condicionada. Depois, aquilo que as faz manter-se nestas relações é o medo. Nenhuma de nós aqui sabe com certeza o que é viver com alguém que durma com uma faca debaixo do colchão, por exemplo. Portanto, nós podemos imaginar, nós podemos tentar ser solidárias, mas não sabemos e, queira Deus, nunca saberemos. A Fátima também perguntava à Vera como está a Mónica. Eu diria que a Mónica está anestesiada. A Mónica não tem reação. Isso, por acaso. A Mónica não se emociona, não nos transmite qualquer tipo de emoção, está anestesiada. Só daqui a algum tempo, e porventura com o trabalho psicológico, psicoterapêutico ajustado, é que a Mónica vai poder exteriorizar, vai dar-se ao luxo, entre aspas, de exteriorizar as mágoas que vem acumulando, que de alguma forma acreditou que eram possíveis, que eram naturais até. Porque nós estamos a falar, de facto, de uma situação muito dramática. Nós estamos a falar de uma falta de saúde psicológica da outra pessoa. Nós estamos a falar de alguém que está doente, de alguém que é doente e que abusou física e emocionalmente de toda a família. Depois eu gostaria de chamar a atenção para mais duas coisas. Uma tem a ver com a família de origem. Há pouco, quando conversávamos com a Graciete chamou aqui a atenção para o facto de a própria mãe, é certo que há 40 anos, lhe ter dito que seria uma vergonha divorciar-se. Infelizmente, em pleno ano 2011, esta questão continua a colocar-se. Há muitas pessoas, nomeadamente da geração da Graciete, que têm filhos ou filhas que vivem situações de violência doméstica e aconselham os seus filhos a manter-se. Exatamente. Isto não é possível. Eu repito, a violência é um crime e ninguém merece viver nestas circunstâncias. E, portanto, aqui, a família de origem, a família alargada, têm um papel fundamental. E eu sei que a irmã da Mónica tem tido um papel fundamental. Sim, tem sido um grande apoio. Exatamente, um apoio e um alerta. Tem chamado a atenção, no fundo, das vítimas para a hipótese de saírem, de romperem com este ciclo vicioso. E acredito, Mónica, que vai muito a tempo de reconstruir a sua vida. Finalmente, gostaria de chamar a atenção para as nossas autoridades. As nossas autoridades têm um papel crucial no apoio a estas mulheres, mas as coisas nem sempre correm bem. Muitos estes senhores da autoridade que foram lá à casa deveriam ter-se apercebido da gravidade da situação. Um olhar basta, Fátima. Um olhar basta para intimidar, para obter a resposta que se pretende. Portanto, as nossas autoridades já recebem formação no sentido de acompanhar estas mulheres devidamente, inclusive dando-lhes apoio logístico. Existem instituições que estão ajustadas precisamente para dar resposta a estes casos. A Mónica tampouco deveria estar a viver na cidade onde vive. Porque eu sei que o marido está preso, mas não sei por quanto tempo. E as ameaças continuarão. A intranquilidade da Mónica continuará. Portanto, o apoio que a Mónica está a receber é hoje insuficiente. Tem mesmo de procurar outras respostas, Mónica. Muito bem.